A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estou aqui perante a palavra de Deus. Queria compartilhar essa palavra com a minha amada igreja. Ela se encontra em Romanos capítulo 7, no versículo 2 e no versículo 3. E assim começa o texto. Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se contudo ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá então casar-se com outra pessoa se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, ela está perfeitamente certa depois da morte do marido. Essa palavra, dentro desse contexto bíblico, ela revela para mim que a lei, ela só pode ser cumprida dentro de uma fidelidade. Esse texto, ele explica de início que uma mulher que se casa com um homem, ela deve ser fiel em todos os sentidos ao marido enquanto ele viver. Sabemos que dentro de um casamento, aonde se encontra uma fidelidade entre a esposa e o esposo, é bem certo que sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades. Vai acontecer coisas que às vezes vai te levar até pensar numa separação. Um homem e uma mulher, quando se unem, não é fácil viver a dois. Porque vivemos com manias diferentes, vivemos com personalidade diferente. E isso muitas das vezes nos leva a uma rebelião, ao ponto da gente querer se separar. Quando casamos, aquele líder que está ali dentro da lei, invocando a lei a favor do casamento, ele usa uma palavra que todos os casais, ele recebe essa palavra que o casamento, a única possibilidade de uma separação é a morte. Por isso, devemos ser fiel até a morte, até que a morte nos separa. Mas, no decorrer da caminhada, no convívio entre um homem e uma mulher, vai existir muito obstáculo, vai surgir muitos problemas. Todo homem, toda mulher que são casados sabe que dentro de um casamento existe muita rebelião, que muitas das vezes nos leva a pensar na separação. Mas a lei, ela foi posta para esse casal que devemos suportar um ao outro,
que devemos amar um ao outro independente de qualquer problema que surgir dentro da caminhada. Hoje em dia, sabemos que um casamento não é só momentos bons. Vai surgir muitos momentos ruins que, por amor a essa pessoa, você vai ser obrigado a suportar ela. Dentro de um casamento, às vezes você é uma pessoa maravilhosa, que você faz de tudo para manter o teu casamento. Mas às vezes o teu companheiro ou a tua companheira, ele só sabe criticar, ele só sabe te humilhar, ela só sabe te usar. Então, devemos estar preparados para enfrentar esses problemas que surgem, que muitas das vezes tentam nos desanimar ao ponto da gente se separar. E a lei, ela foi posta para esse casal que eles devem suportar um ao outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida e na morte. Quando você se une a um homem, a uma mulher, e você se entrega ao casamento, agora vocês passam a ser um só. A lei do casamento, ela uniu os dois e passaram a ser um só. Independente de personalidade diferente, de mania diferente, de gosto diferente, passamos a ser um só. Por isso devemos ter paciência, compreensão, humildade de entender a necessidade da tua companheira ou do teu companheiro. Falando dessa forma, num português mais explicável, fica melhor para a gente entender que um casal, ele é unido por um propósito. Ele é unido por Deus para que eles venham gerar uma família. Porque a família é o maior projeto de Deus, é o primeiro projeto de Deus para o homem e para uma mulher. E com as bênçãos de Deus, a gente consegue sim ser fiel até que a morte nos separe. Assim, mudando de contexto, somos nós com Deus. Quando a gente aceita a Jesus, a gente não pode aceitar Jesus antes de morrer para o mundo. Assim como foi falado no início dessa palavra, que a mulher ela só tem direito a arrumar outro marido e se casar se o primeiro marido dela vier a morrer. Mas enquanto ele estiver vivo, ela não tem direito de arrumar outro homem e se casar. Porque aí ela ia se encontrar num crime de adultério. Tem países que quando a mulher ela
pratica esse pecado do adultério, ela é até morta. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a lei é mais paciente sobre esse fato. Mas a mulher que se separa do teu marido em vida e casa com outro, ou vice-versa, ela estaria em adultério, ou o marido em adultério, e aquele que se casar com ela também estaria em adultério. Assim é o nosso compromisso com o Senhor. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você tem que ter um encontro com Ele sendo livre. Porque Jesus, Ele não toma nada de ninguém. Se você tem um dono, Jesus, Ele vai respeitar. Jesus, Ele não é Jesus, ele não é desrespeitoso. Ele respeita os limites, ele respeita a lei, as escolhas de cada um. Então, quando a gente chega até Jesus numa situação muitas das vezes difícil, a gente quer casar, a gente quer ter um compromisso com Jesus, é preciso a gente abrir mão do mundo. Porque não tem como você ter um relacionamento com Jesus se você estiver vivendo para o mundo. É preciso você morrer primeiro para o mundo para que você possa ter realmente um encontro com Jesus. Porque quando a gente vai visitar uma igreja, porque muitas das vezes o problema que a gente enfrentamos nesse mundo nos leva a se aproximar de uma igreja evangélica. Eu estou falando dentro da minha religião, que às vezes passamos tanto problema que alguém nos convida a ir para uma igreja, ou às vezes você foi criado num berço evangélico, ou por você mesmo você procura uma igreja, e quando chegamos lá, a gente sabemos que Jesus, ele pode te ajudar a resolver esse problema que você está enfrentando. Mas para isso é preciso você viver para Ele. Para isso é preciso você agir com Ele com verdade, com fidelidade. Jesus, ele não quer alguém que já tem dono, como eu falei. Jesus quer alguém que seja livre. Então, quando você chega à presença de Jesus e pede Ele ajuda, Ele quer saber se você já tem dono ou se você é uma pessoa livre. Porque Jesus, ele não quer compromisso com alguém que vive para o mundo. Jesus, ele quer compromisso com aquele que quer viver para Ele. Porque para você ter compromisso com alguém, é preciso você morrer. É preciso aquilo que você tinha compromisso morrer para você. Porque às vezes não é nem você que tem que morrer para o mundo. É preciso que o mundo morra em você. Porque muitas pessoas chegam até uma igreja evangélica hoje, aceita Jesus, e ela, na caminhada dela, ela começa até bem.
Porque conforme você vai convivendo com algo, ou você pratica algo, você passa a aprender sobre aquilo. Então, uma pessoa que aceitou Jesus numa igreja evangélica, ela está ali no escuto, ela passa a conhecer a palavra, ela é convidada para entrar no ministério ali das irmãs, dos obreiros. Conforme ela vai indo nas reuniões, ela vai aprendendo muitas coisas que Jesus passa a ensinar para ela. Os líderes que servem a Jesus passam a ensinar para aqueles que aceitaram a Ele. Então, o ensinamento que Jesus deixa para aquelas pessoas que vai até a Ele é que você já não pode, que você não pode viver mais de qualquer jeito. A proposta de Jesus para aquelas pessoas que chegam até a Ele não é uma proposta de engano, é uma proposta verdadeira. Ele não engana ninguém. Ele deixa bem explicado que se você fazer aquilo que você deseja fazer para o mundo, vai ter as consequências. E as consequências é muito ruim. Mas se você passar a viver para Ele e fazer aquilo que Ele te ensina, vai ter uma grande recompensa, e a recompensa é muito boa. Então, muitos que conseguem passar por esse processo, por essa disciplina espiritual que Jesus nos ensina, essa pessoa ela passa a ter vida. Ela passa a ter todos os benefícios que Deus deu ao teu filho, porque ele é o herdeiro. E todos aqueles que são disciplinados pela lei que Cristo deixou, passa a ser co-herdeiro com ele. Vai ter a participação no dia do juízo final. Vai ser recompensado. Assim como a palavra de Deus diz, que todos aqueles que obedeceram ao Filho terão a oportunidade de conhecer o Pai. Como eu posso querer conhecer o meu Pai se eu não aceitei o Filho? Como eu posso conhecer o Pai do Filho se eu não obedeci o Filho? Então é preciso eu ser disciplinado pela lei que Deus deixou para o Filho. Porque quando o Filho te ensina, ele está te ensinando aquilo que o Pai deixou para ele como herança. E qual é o pai que ensina coisa ruim para os teus filhos? Então, se você aceitou Jesus, você passou a seguir a Ele, pode ter certeza que agora não é você que tem que fazer o que você quer. Você tem que abrir mão de muitas coisas. O mundo tem que morrer em você. Não é mais você que tem que viver para você, mas agora você vive para aquele que está te ensinando o que é Jesus. Já não sou mais eu que vivo, mas agora eu vivo para Ele. Porque antes de eu ter um encontro com Jesus, eu vivia de qualquer jeito. Eu sabia que eu não poderia fazer aquilo, porque aquilo ali era ruim. Mas o prazer do pecado era tão grande dentro de mim que quando eu percebi, eu já estava fazendo aquilo. Quantas pessoas se encontram assim? Não quer fazer, mas não tem força. E quando percebe, está fazendo aquilo que não queria. Então, quando você aceita Jesus, você tem um encontro com Jesus, o mundo ele morre. Porque a mulher, como foi dito aqui de início, a esposa, ela só pode casar com outro quando o marido morrer. Porque enquanto o marido estiver vivo,
ela não pode mais, ela não pode arrumar outro homem, senão ela estaria contra a lei, ela estaria em adultério. Mas mesmo ela casada com esse marido dela, ela vai passar por muitas lutas, ela vai passar por muitas provas. Qual é o casamento que a pessoa não passa luta? Às vezes passamos por decepções, às vezes a gente se fadiga. Quantas mulheres pensaram em terminar com os teus maridos? Quantos maridos pensaram em terminar com a sua esposa? E na maioria das vezes, quando você e tua esposa estão vivendo um momento difícil, é onde chegam as propostas. Satanás, ele sempre vai usar alguém para chegar no momento que você está vivendo de rebelião com a tua esposa ou com teu esposo. E quantas das vezes você disse não para aquela proposta que parecia no olhar humano até boa, mas você abriu mão, você foi fiel dentro da lei, você foi fiel à sua esposa e conseguiu manter o teu casamento até hoje. Assim somos nós com Jesus Cristo. Para você viver, para você seguir a Ele, você tem que abrir mão, você tem que morrer para tudo aquilo que ia contra a lei dele. Não tem como eu ser amigo de alguém sendo um amigo do inimigo. Não tem como eu ter a minha esposa, ser casado com ela, tendo uma amante. Vai dar ruim. É preciso você morrer para aquilo, para que você possa ter um verdadeiro encontro e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para te ensinar. Porque tudo que Jesus tem para te ensinar é coisas boas, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, você que teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque a dificuldade dessa vida, os problemas dessa vida, ela fez você se aproximar. E hoje, você percebeu que na presença de Jesus, você está bem melhor. Aquela depressão, aqueles desejos pecaminosos que ficavam no teu membro, faz. Muitas coisas saiu, você está se limpando. Porque muitas pessoas, quando chegam até Jesus e pede ajuda, muitas pessoas imediatamente conseguem se libertar de todos aqueles problemas. Mas tem pessoas que não conseguem se libertar imediatamente. Há um processo. Quantas pessoas procuram a ajuda de Jesus e fica ali 1 ano, 2 anos, ainda fumando, ainda bebendo, ainda se prostituindo. Mas no decorrer da caminhada, porque você só vai ter libertação, você só vai ter cura no caminho. Eu estou na igreja já há 1 mês, eu estou na igreja há 2 meses, eu não consigo. Não desista, porque é na caminhada que vai acontecer o milagre, que vai acontecer a cura. Tem pessoas que são mais fortes, que conseguem de uma hora para outra se libertar daquilo que causa sofrimento, mas tem umas que são mais sensíveis. Por isso que quando estamos dentro de uma igreja, a gente está dentro de uma igreja, mas a gente não pode se esquecer que o pastor é humano, que a missionária é humana, que a pastora é humana, que até lá dentro, muitas das vezes, você vai ter decepções.
Mas você não pode se esquecer que esses líderes, eles foram postos por Jesus ali naquele lugar para ensinar a você e todos aqueles que chegam ali que precisa de ajuda. A ordem, ela foi posta para esses líderes por Jesus. Porque se o líder, às vezes ele traz uma decepção, ou você escuta qualquer fofoquinha dentro da igreja, você não pode se esquecer que eles são humanos. Que você não está ali pelas causas deles, você está ali pela causa de Cristo. Porque você está pensando o quê? Que você morreu para o mundo, que agora você vai estar na presença de Deus e você não vai passar luta? Muitas pessoas, às vezes que aceitam Jesus e entram dentro de uma igreja, se afasta, porque não consegue a pressão que tem dentro da igreja, porque nós está se dando com humanos. Toda igreja que você visitar, toda igreja que você resolver a congregar naquele ministério, você vai ver que ela tem problema. O pastor, a pastora, os membros, todo ministério tem problema. Então, a gente tem que saber que dentro de um casamento que um homem e a mulher, dentro de um casamento com um homem e uma mulher, eles também vão ter problema. Porque é na dor, é na morte, né? É na alegria, é na fome. Não é? Por amor a gente não tem que suportar tudo isso? A única coisa que pode nos separar é o quê? É a morte. A dor, ela pode se separar da tua esposa, do teu esposo? Não. A doença pode se separar do teu esposo, da tua esposa? Não. Tem que suportar. As rebeliões que são causadas muitas das vezes por Satanás, ela pode separar você da tua esposa e do teu esposo? Não. Porque o amor, ele suporta. E quando você casa, você está casando porque você ama. Você está casando porque existe um propósito. E o maior propósito de Deus é unir a família. Porque o maior plano de Deus, a maior felicidade de Deus é ver a família feliz. Porque Deus tem família. Nós somos família de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não é verdade, meus amados irmãos? Então, temos que suportar. Porque o que poderá nos separar de Deus? Lá em Romanos, no capítulo 8, lá no finalzinho, o que poderá nos separar de Deus? Nada. Nem a morte pode nos separar de Deus. A morte pode separar você da tua esposa, do teu esposo. E você tem direito, se o teu marido morrer, casar com outro homem. Ou se a tua mulher morrer, se você quiser também, você pode casar com outra mulher. Aí a morte consegue separar vocês. Mas com Jesus é diferente. Nem a morte pode nos separar dele, ô glória. A morte não tem poder de nos separar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi fiel até a morte. Ele venceu a morte. Ele é o dono da vida, porque é o caminho, a verdade e a vida. Mas ao mesmo tempo também ele venceu a morte. Ele é o dono da morte. Às vezes Jesus mata e ressuscita depois. Tá pensando o quê? Que a humanidade, aqueles que servem a Deus, vai morrer e vai ficar morto? Não. Na vinda dele, o mundo vai ter que dar conta
do que é dele. Porque ele falou: Pai, aqueles que o Senhor me deu, não deixa nenhum se perder. E não vai se perder. Nada pode nos separar. Por isso devemos ser fiel a Deus mais do que a nossa esposa. Você tem que ser fiel a Jesus. Quando eu falo do filho, do pai, porque são um só. E o mesmo benefício que o filho tem, o pai tem, porque o pai deu toda a herança para ele. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nada e ninguém pode nos separar do amor dele. Por isso devemos ser fiel a ele, mais do que qualquer outra coisa. Tem que ser fiel a ele, porque a única, como eu expliquei aqui, dentro de um casamento de um homem e de uma mulher, você vai passar por muitas lutas. Ela vai causar problema, você vai causar problema, e vamos ter que um suportar o outro. Mas dentro de um relacionamento com Deus, a gente vai passar até lutas de problema, mas não é Deus que está causando esse problema na tua vida. É você mesmo que está causando problema na sua vida. É o mundo, é as pessoas que estão causando problema na sua vida. Mas Deus não. Deus, ele é fiel. Ele não participa de injustiça nenhuma. Por isso devemos amar ele acima de todas as coisas. Às vezes, nós damos mais prioridade a nós, damos mais prioridade ao nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, e deixamos Deus sempre para o finalzinho. Por isso que às vezes a gente tem decepções. Porque a tua mãe, ela vai te causar decepções. O teu pai, ele vai te causar decepção. E vice-versa. O esposo, a esposa, os filhos. Mas Deus, ele nunca vai te causar decepção. Mas agora não pensa que é fácil esse compromisso. Porque você resolveu a ter um encontro com Jesus. Você viu que aqui nesse mundo, que aqui fora, as coisas estavam muito difíceis, que você tentava de uma forma e dava errado. Você tentava de outra e dava errado. E o único jeito foi você ir ao encontro de Jesus. Mas para isso, é preciso morrer para o mundo. É preciso morrer para o pecado. De repente você argumenta, mas como vamos morrer para o pecado se vivemos num corpo pecaminoso? Você está certo, não tem como a gente ser forte a todo momento. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, mas não podemos se esquecer que Deus, ele sabe disso. Ele sabe que a gente não é forte o suficiente. Ele sabe que se deixar por nós mesmos, a gente vai fazer coisas que não queremos fazer. Mas quando você tem um compromisso com ele, na tua fraqueza, ele vai te ajudar. Porque ele é poderoso. E o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque ele pode fazer aquilo que você não pode. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Às vezes você nem faz, você só imagina. Porque tu fala assim, é impossível fazer isso. A única forma de eu conseguir fazer isso é só na imaginação. Ele pode fazer muito mais do que a tua imaginação. Efésios 3:20. Deus, ele pode todas as coisas, meu irmão. Ele que te criou. Ele que criou todo esse mundo. Ele que projetou tudo. Ele que fez tudo. Os mínimos detalhes de tudo isso, das coisinhas do corpo humano, de tudo que existe, toda a profissões, toda a ciência, tudo que os nossos olhos vê, tudo que vem e nos causa sabedoria e entendimento, Deus criou tudo isso, e isso para ele não é nada. Ele é muito poderoso. Mas nós não podemos se esquecer que somos falhos,
pecador, ingrato, não somos merecedor de nada. Mas o amor dele é tão grande, porque nós não merecia a vida, nós merecia a morte. Mas o amor dele é tão grande que ele deu o teu filho puro. Imagina, aquele santo puro. Quando você olha para uma criança recém-nascida, um bebezinho já desenvolvido de 1 ano, 2 anos, tu sente a pureza naquela criança, tu vê a pureza naquela criança. E imagina a criança ainda nasce no pecado, né? Que ela é gerada dos pais. Pecado carnal. Agora imagina o Filho de Deus puro, santo. Quando a gente se expressa um anjinho muito puro, imagina, ele vale mais do que os anjos. O Filho vale mais do que qualquer coisa abaixo de Deus. Ele só não se compara com Deus, porque ele é filho, ele está abaixo. Mas tudo, até a glória que tem no céu está abaixo do teu filho. E mesmo assim, ele te amou, mesmo sabendo que você erra, mesmo sabendo que você peca. Quantas das vezes a gente se encontra numa situação tão difícil que a gente quer tirar a nossa vida, achando que não tem mais jeito. Às vezes se encontramos nas drogas, na prostituição, né? Às vezes a gente se encontra na mentira. E a gente acha que a única solução para resolver os nossos problemas, aqueles problemas que estão sendo causados na nossa vida, é a morte. Por isso que existe muito suicídio, muitas pessoas se matam. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele que está aí na tua mente te enganando, dizendo que não tem mais solução. Mas Jesus, ele é a solução. Ele tem a solução do teu problema. Ele pode te ajudar. E às vezes a ajuda que você precisa, Jesus ele tem muito mais. Ele tem de sobra. A ajuda que você precisa por você mesmo não é o suficiente. Mas Jesus ele tem de sobra a ajuda que você precisa. E às vezes você não dá oportunidade para você, achando que isso é impossível. Sim, na tua mente, no teu entendimento é impossível. Mas o que pode ser impossível para Jesus? Ele pode, no estalar de dedo, mudar essa situação que você está vivendo. Mas para isso é preciso você morrer para o mundo. E você pedir ajuda a Jesus. Você vir ao encontro de Jesus. Mas não se esqueça que nesse processo, quando Jesus estiver te ajudando, você vai ter muitas decepções. Se você procurar uma igreja evangélica, não se esqueça que os líderes, os irmãos lá, às vezes, vão falar coisas que você não gosta, vão te olhar de um jeito, vão te discriminar, mas eles são humanos. Você não está ali por causa dele. Você está ali por causa de Jesus. E tudo aquilo que os líderes ensinam dentro da igreja foi a ordem que Jesus deixou para eles, para ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que vão chegar até a ele e pedir ajuda. Você não está indo ali para agradar ninguém, você está indo ali porque você pediu ajuda a Jesus. E Jesus, ele quer te ajudar. De repente você já se encontra numa caminhada, no encontro com Jesus, e você fala assim, já estou 1 ano, já estou 2 anos, já estou 3 anos, não consigo me libertar desse pecado. Mas não desiste não, meu irmão. Porque é um processo mesmo. Cai, levanta. Ai, mas eu já caí várias vezes. Levanta de novo. E que você venha entender que quando você se entregar 100% para Jesus, seja onde você estiver, porque muitas das vezes a vida ela traz desânimo. Às vezes estou no trabalho, estou na praia, está um sol quente. Às vezes estou vendo uma televisão, chegou uma notícia. O mundo ele vai tentar te desanimar de várias formas. Por isso devemos estar sempre orando, sempre buscando. Hoje eu não quero ir para a igreja, vai. Eu não consigo orar, ora do teu jeitinho. Caramba, eu discuti, eu falei um palavrão. Rapaz, eu acabei bebendo, acabei fumando.
Rapaz, eu traí, eu fiz isso. Irmão, se você desistir, como é que você vai ser ajudado? Se você se condenar pelos atos pecaminosos desse mundo, como é que você vai ser ajudado se você está desistindo? Vem como está, vem pecando, vem errando, que pode ter certeza que Jesus, no finalzinho, ele tem a solução. Amém? Que essa palavra possa ter te ajudado e falado grandemente no teu coração. Que Deus abençoe.